a todos e a todas. O meu nome é Margarida Alemã, sou associada de investigação na Nova Center on Business, Human Rights and Environment e trabalho atualmente como estagiária no Tribunal de Justiça Europeu. É com enorme satisfação que vos dou as boas-vindas a este webinar que se insere na primeira conferência anual de Empresas, Direitos Humanos e Sustentabilidade. Antes de passarmos ao nosso painel, gostaria apenas de referir que a Nova Business, Human Rights and Environment, também conhecida como Nova BHRE, é um centro académico, inovador e multidisciplinar da Nova School of Law. Fundado há pouco mais de um ano pela sua diretora Claire Bright, este centro visa promover a investigação de alta qualidade, de modo a fomentar uma conduta empresarial responsável, que respeite os direitos humanos, o trabalho digno e as normas ambientais em torno de toda a cadeia de valor global. Consciente da importância das empresas na prossecução destes objetivos, este centro de investigação destaca o particular relevo dos processos de diligência que visa identificar os impactos da conduta empresarial nos direitos humanos e no ambiente. Durante este ano, este centro teve ainda a oportunidade de desenvolver as mais variadas ações de sensibilização através da organização de eventos de alto nível, como conferências, webinars, formações e publicações que permitiram divulgar e promover o conhecimento desta matéria em Portugal e não só. Podemos dizer assim que este centro de investigação funciona como uma plataforma de troca de ideias, facilitando fortes colaborações entre académicos de várias disciplinas, empresas, profissionais do direito, sindicatos, ONGs e investidores. Atualmente o centro conta com a parceria da PLMJ, assim como a mais recente parceria da Câmara de Comércio Portuguesa, onde irá começar a auxiliar empresas-membro na adoção de processos de diligência e pretende continuar a promover e divulgar a importância desta temática dentro e fora das empresas. Por fim, gostaria apenas de referir que podem utilizar o botão de Q&A para colocarem as vossas questões aos oradores. E sem mais demoras, passo a palavra à professora Assunção Cristas, professora associada da Nova School of Law, coordenadora do mestrado em Law and Economics of the Sea e diretora da Nova Center, da Nova Ocean Knowledge Center, que regressa após 2 anos de intervalo na política, onde exerceu funções de ministra, deputada e líder partidária. Professora Assunção, a palavra é sua. Muito obrigada, Margarida, e desde já parabéns por esta belíssima apresentação do Knowledge Center Business Human Rights. Queria também cumprimentar a professora Claire Bright por este primeiro congresso, que já se anuncia como sendo anual, felicitá-la por isso e dar as boas-vindas a todas as nossas oradoras, e hoje são tudo senhoras. Muito bem-vindas a esta conferência e também a todas as pessoas que nos acompanham e que estão já a acompanhar esta conferência desde o dia de ontem. Nós temos como plano de trabalhos para esta tarde olhar um bocadinho para aquilo que é o trabalho feito já pelas nossas empresas ou não, no que diz respeito ao reporte e às preocupações com os direitos humanos, e também perceber em que medida é que o nosso ambiente jurídico, judiciário também, está ou não está preparado para acolher as novas obrigações e as novas responsabilidades que nos casos já existem, noutros estão prometidas, e como é que isto tudo vai funcionar. E para este esclarecimento nós contamos aqui com um painel extraordinário. Temos a professora Isabel Cabrita, que vai começar. Eu começo pela professora Isabel Cabrita, precisamente, e vou apresentando as restantes oradoras à medida que vamos avançando nesta nossa conversa. Está planeado para ter intervenções curtas e para termos espaço para conversarmos entre nós. A professora Isabel Cabrita, de base, é jurista, mas depois foi enveredando para a área das relações internacionais. É professora no ISCSP, onde é também investigadora, e foi responsável por um primeiro projeto destinado a auscultar as empresas sobre a forma como lidam e incorporam as preocupações com respeito aos direitos humanos, e foi muito recente, 2019, enfim, ainda não tem o impacto da pandemia, mas em todo o caso já nos dá algumas luzes, e é o trabalho mais atual sobre como é que as empresas estão a olhar já para estas questões da preocupação e do respeito estrito pelos direitos humanos. Portanto, começo pela professora Isabel Cabrita e a perguntar-lhe se sente que, à luz do inquérito que conduziu, dos resultados que viu, sente que já podemos dizer alguma coisa de muito concreto sobre as práticas empresariais em relação aos direitos humanos em Portugal. Existem, não existem, são incipientes?
qual é esse nosso retrato neste momento e vamos partir desse retrato da realidade que temos. A palavra é sua, professora Isabel. Muito obrigada. Antes de mais, eu queria agradecer o convite para estar aqui presente e cumprimentar todas as colegas do painel e todos os membros da organização. Eu vou partilhar um PowerPoint porque me parece mais fácil para o público apreender determinados pormenores. Ora bem, antes de mais, eu gostava de fazer uma breve apresentação de um inquérito que foi realizado ao nível do projeto Empresas e Direitos Humanos e foi precisamente neste inquérito que conseguimos apurar as práticas das empresas portuguesas em relação aos direitos humanos. Este inquérito baseou-se na proposta do Plano Nacional de Ação para a Conduta Empresarial Responsável e Direitos Humanos, 2017-2020, e no novo enquadramento jurídico europeu e nacional, que determinou que as grandes empresas de interesse público devem apresentar, a partir de 1 de janeiro de 2017, uma documentação não financeira que deve incluir, entre outras, informações relativas ao respeito dos direitos humanos. Este inquérito foi elaborado entre a equipa de investigação do projeto Empresas e Direitos Humanos, ISCS, e pela Direção-Geral das... O inquérito pergunta enviado pela Direção das Atividades tem 9 empregadores. Depois o a respeito. Eu não sei se estão todos a seguir. Eu deixei de ouvir a professora Isabel Cabrita. Não sei se o problema foi meu ou se é geral. Geral. Então deve ser um problema de rede da professora Isabel. Eu acho que ela até caiu. Não está já aqui. Não estamos a ver. Deve estar a tentar reconectar-se. Então vamos aguardar um bocadinho para ver se a professora Isabel Cabrita consegue juntar-se. Estão-me a ouvir? Estamos, já retomamos o contacto. Professora Isabel, pode... Houve aqui qualquer problema? Estamos a ouvir, mas agora estamos a ver um ecrã de computador. Pronto, muito bem. Vou caracterizar brevemente a amostra. Mas não estamos... Professora... Desculpe? Não me estão a ver? Estamos a vê-la, mas não há apresentação. Então o que é que se passa aqui? Pronto, deve ter caído a internet, não houve aqui qualquer problema, não sei. Bom, continuando. Vou fazer uma breve caracterização da amostra. A amostra foi constituída por 170 empresas, portanto só 170 empresas é que deram respostas completas. Estas 170 empresas estavam distribuídas por 11 setores económicos. Os setores mais representados foram a indústria transformadora, o comércio a grosso e a retalho e a construção. Destas 170 empresas, 89% das empresas eram micro, pequenas e médias empresas, portanto empresas com menos de 250 empregados, e 11% eram grandes empresas, empresas com mais de 250 empregados. Isto significa que a amostra corresponde ao tecido empresarial português, que é constituído, na sua esmagadora maioria, por PMEs. Além disso, também há a salientar que 79% das empresas exerciam a sua atividade apenas em Portugal, sendo 10% em até 5 países e 11% em mais de 5 países.
Agora, em relação aos objetivos do inquérito, apenas na área dos direitos humanos, isto para se perceber o que é que foi avaliado, pretendíamos coligir informação nacional sobre a percepção das empresas domiciliadas no território português ou sob a jurisdição portuguesa em 3 matérias. Consciencialização do enquadramento internacional relevante em matéria de empresas e direitos humanos, dando particular relevância aos princípios orientadores das Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos. Depois, a percepção das empresas em relação às práticas das empresas em matéria de respeito pelos direitos humanos e a percepção das empresas em relação ao papel do Estado português na promoção e garantia de um ambiente que permita uma conduta empresarial responsável em matéria de direitos humanos. Estes eram os 3 grandes objetivos nesta área dos direitos humanos. Agora vamos passar aos resultados. Quanto ao primeiro objetivo, consciencialização das empresas sobre os princípios orientadores das Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos, o que é que nós verificamos? Que se verifica um nível baixo de consciencialização. Menos de metade das empresas responderam sim. Portanto, apenas 47% de todas as empresas respondentes demonstraram conhecer os princípios orientadores das Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos. Quanto à percepção das empresas relativamente às práticas empresariais em matéria de direitos humanos, foram questionadas as práticas relativas ao compromisso público em matéria de direitos humanos, aos processos de diligência devida em matéria de direitos humanos, políticas específicas que abordem questões relevantes dos direitos humanos, mecanismos de reparação dos prejuízos, processos de fiscalização do respectivo desempenho em matéria de direitos humanos, processos de controle do cumprimento das normas internacionais sobre direitos humanos, onde quer que operem, para garantir que não estão envolvidas em violações graves dos direitos humanos, e, por último, práticas de cooperação com as autoridades nacionais e internacionais na promoção de novas políticas e práticas de direitos humanos. Agora vamos ver quais foram os resultados que obtivemos. Então, os principais resultados em matéria de práticas empresariais em matéria de direitos humanos foram bastante decepcionantes. Vejamos, a média global das práticas das empresas em matéria de respeito de direitos humanos foi muito baixa, 23%, ou seja, quando eu digo aqui 23%, o que está aqui em causa é a média, portanto, todas as práticas em relação a todos aqueles assuntos que eu há pouco referi. Quanto aos processos de diligência devida, menos de uma empresa em 5, ou seja, 17% apenas das empresas responderam sim. Portanto, apenas 17% das empresas portuguesas tinham, portanto isto em 2018, tinham processos em curso de diligência devida. Aqui depois há a salientar como o pior resultado de todos foi o facto de a maioria das empresas, 89%, portanto uma maioria esmagadora, independentemente da sua dimensão, pensar que não está a cooperar com as autoridades nacionais e internacionais na promoção de novas políticas e práticas em matéria de direitos humanos. Há diferenças depois entre as grandes empresas e pequenas e médias empresas, mas julgo que não foi essa a questão agora da senhora professora Maria Assunção, certo? Depois voltaremos a esse assunto. Eu tirei o mute, tirei o som, voltaremos, sim, vamos ter a oportunidade para conversar. Nesta primeira ronda, digamos assim, eu acho que, não sei se ainda queria continuar, mas para nós penso que o importante era perceber qual é o pano de fundo e qual é o ponto de partida das nossas empresas, e pelo aquilo que vemos dos resultados que partilhou, o panorama não é famoso.
Exato, nada famoso. Nada famoso. Eu acho que talvez realmente o pior resultado é da maioria não estar nem aí, como diriam os nossos amigos brasileiros, nem aí. Portanto, não tem as práticas, não tem os processos de diligência de vida e nem sequer está, no fundo, ativado para poder fazer outro trabalho, ou motivado para fazer outro trabalho. Eu acho que esta sua primeira conclusão, que agradeço a partilha, já nos dá pano para mangas para continuarmos com a conversa. E se calhar eu ficava por aqui neste momento, não sei se quer acrescentar mais algum ponto, mas passava para a nossa segunda oradora, que nos pode falar um bocadinho sobre como é que nós vemos, ou como é que as empresas podem ou não percepcionar esta necessidade de mudança. E eu pedi à doutora Filipa Pires de Almeida, que tem um background agora não em Direito, mas em Economia, e que está a preparar o seu doutoramento nestas áreas. É professora na Católica de Lisboa, trabalha também como vice-diretora do CRB, está a olhar para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no contexto das empresas, como é que as empresas estão ou não sensibilizadas, como é que isto pode ser vantajoso para as próprias empresas. E a minha pergunta para a doutora Filipa Pires de Almeida é se entende que há maneira de convencer as empresas a mudarem o seu comportamento, não só porque eticamente fará sentido, mas, se calhar, procurando uma linguagem que as empresas normalmente compreendem melhor, que vantagens e que argumentos comerciais é que podem ser aduzidos, na sua opinião, e já agora, se isso é um caminho possível e válido e com uma persuasão mais garantida, se conseguimos encontrar aqui um business case a favor da adoção de práticas empresariais sustentáveis por parte das empresas. No fundo, qual pode ser a forma de, mais rapidamente, invertermos esta fotografia que a professora Isabel Cabrita nos trouxe e que, de facto, não é muito animadora. Professora, doutora Filipa, tem a palavra. Muito obrigada, Assunção. E muito obrigada também à Claire, à Margarida e ao Centro por terem convidado o Center for Responsible Business and Leadership para estar aqui hoje e para partilharmos com vocês também um bocadinho que tem sido o nosso trabalho na Católica Lisbon, que é tudo isto, não é? Uma missão em volta destes temas, porque é que faz sentido às empresas de hoje em dia terem práticas mais sustentáveis e porque é que não há outro caminho para as empresas, quer sejam elas multinacionais, grandes empresas ou pequenas e médias empresas. Por acaso achei engraçado o estudo da Isabel, ter uma grande percentagem de pequenas e médias empresas é muito bom, não é? Porque representam aquilo que é também o tecido económico em Portugal e às vezes estes estudos são só de grandes empresas e etc. É muito bom também ter esta visão e as diferenças que a Isabel mostrou entre as grandes e as pequenas. Assim, para começar a minha intervenção, eu acho que nestes temas também é importante às vezes partirmos de definições concretas, não é? E quando nós falamos às vezes de práticas empresariais sustentáveis e hoje estamos a falar também de direitos humanos, é importante percebermos o que é que nós entendemos como sustentabilidade, não é? E no centro repetimos muito isto, que vemos a sustentabilidade no seu sentido holístico, não é? Que é o económico, o social e o ambiental e esta visão tripartida deste conceito da sustentabilidade, nós nunca a podemos dividir, não é? Ou seja, e o erro das práticas empresariais muitas vezes está em centrarem-se apenas num ponto desta pirâmide, não é? E procurarem o proveito económico, esquecendo-se por vezes do social e do ambiental. O que acontece é que isto depois, no longo prazo, acaba por não ser sustentável e, portanto, a pergunta que as empresas têm que se colocar hoje em dia é se é possível para uma empresa criar lucro no médio e longo prazo, se não tiver em conta os fatores ambientais e sociais. E eu agora, nestes próximos 5 minutos, a minha ideia é mostrar-vos que a resposta é não, não é possível. Não é? Então, nós sabemos que no curto prazo isto é muito fácil para uma empresa, no curto prazo, no espaço de 3 meses, 1 ano, 5 anos até, conseguir criar lucro acionista sem gerar valor social e ambiental. Aliás, isto foi o pensamento da gestão e o pensamento da economia dos últimos 50 anos,
Ainda ontem ouvi a Margarida a dizer isto numa conferência, que eu estava lá atrás, não a cumprimentei a Margarida, mas estava a ouvi-la. Houve um economista, professor de gestão em Chicago, que era o Milton Friedman, que em 1970 escreveu um artigo no New York Times, na altura em que assim, o artigo intitulava-se, ou lá em alguma parte, isso não sei precisamente, já estudei isto com mais pormenor, em que ele dizia: a única responsabilidade social das empresas é aumentar os seus lucros. Na verdade, isto não é disparatado, mas vai ser impossível para as empresas, no médio e longo prazo, gerarem lucro se não forem socialmente responsáveis. E isto é o que é mais interessante nós explorarmos nesta frase do Milton Friedman. Na verdade é que este pensamento do Milton Friedman e desta concentração no lucro rápido, curto prazo e voltado para a criação de valor para os acionistas foi aquilo que conduziu a atividade das empresas nos últimos 50 anos, desde a década de 70, e isto trouxe-nos ao quê? Ao que nós temos hoje em dia, que é um crescimento económico exponencial, em que as empresas produzem lucro muitas vezes sem atenderem de uma forma cuidada ao impacto social e ambiental das suas ações, e estamos, ao dia de hoje, terminou a semana passada a COP26, em que temos um mundo em colisão, em que temos riscos ambientais gravíssimos, se não fizermos nada nos próximos 20, nos próximos 10, nos próximos 20 anos, nos próximos 30 anos, provavelmente não estaremos cá para contar a história, o planeta Terra fica, os seres humanos estão claramente em risco de extinção, e isto é um tema extremamente importante e ao qual as empresas, isto já nem é discussão, não é? Já nem fogem, ou seja, hoje em dia o tema ambiental é fundamental e com ele também o tema social, e os direitos humanos tocam nos dois, não é? Quer no tema ambiental, quer no tema social. Nós sabemos, há uma organização que é a Oxfam, do Reino Unido, que todos os anos nos lança dados novos sobre estas questões das desigualdades no mundo. Nós sabemos claramente que há menos pobres no mundo hoje do que havia há 100 anos atrás, e isto pobres não, pessoas em extrema pobreza. Agora, a verdade é que a desigualdade económica tem vindo a aumentar cada vez mais, não é? Nós sabíamos que em 2019 tínhamos 26 pessoas no mundo que detinham mais de metade da riqueza mundial, né? Isto é uma desigualdade enorme e põe em causa alguns direitos humanos, não é? Quando nós vemos que há pessoas que não têm sequer acesso ao básico, e sabendo que nós estamos num mundo em que a tecnologia e os recursos nos permitem acabar com esta desigualdade, alguma coisa poderá não estar bem. Sabemos também a crise do Covid exponenciou alguns destes problemas, quer ambientais, quer sociais. Nós temos com a crise do Covid mais 100 milhões de pobres no mundo, tínhamos em 2019 800 milhões, que entretanto aumentaram para cerca de 900 milhões com esta crise, e este problema da desigualdade e o problema ambiental estão intimamente relacionados, porque sabemos que as pessoas mais ricas são aquelas que poluem mais. Os dados até nos dizem que cerca de 1% da população mundial mais rica contribui para mais de metade da poluição do que os 3 bilhões que estão na base da pirâmide, e isto são dados muito importantes e que nos mostram como, e também a Agenda de Desenvolvimento Sustentável, os ODS também nos mostram muito isto, não é? Como é que estes temas da economia, do social, do ambiental, que tocam todos os direitos humanos, como é que eles estão totalmente interrelacionados. E para terminar esta parte do caos que nos trouxe este pensamento económico de curto prazo e de concentração no valor acionista, para quem gostar de ver séries, documentários, não é séries, Netflix tem um documentário interessante. Eu não sou uma grande admiradora da Netflix, mas tem lá um bom documentário do Johan Rockström, que é um dos cientistas que trabalham estes temas da emergência climática, em que ele explica muito bem porque é que as 9 barreiras planetárias que nós não podemos ultrapassar, senão temos um risco real de colapso do planeta Terra. Ele explica-nos que 4 dessas barreiras já as ultrapassamos e que se não fizermos nada até 2050, não sabemos quais são as consequências do que poderá acontecer no mundo em que vivemos. E, portanto, isto para o mundo empresarial é fundamental, porque as empresas mudam rapidamente o seu comportamento e percebem que têm que contribuir para esta agenda ambiental, social e dos direitos humanos, ou não vão estar cá também para contar a história e não vão ter prosperidade e não vão conseguir gerar lucro. As empresas representam cerca de 75% do PIB mundial, portanto também não é realista nós pensarmos que vamos chegar lá sem elas, e portanto isto é um trabalho que no fundo beneficia todos. Dizem que em economia às vezes não há win-win
situations, mas este é um caso em que temos todos mesmo que cooperar e que pode beneficiar a todos. E o mundo empresarial percebe isto, não é? Nós já desde 2018 temos muitos sinais de que esta mudança na mentalidade empresarial é real e que está a acontecer. Em 2018, o CEO do maior gestor de ativos do mundo, que é a BlackRock, que representa o PIB de cerca de 2 Alemanhas, é o Larry Fink, ele veio nos dizer precisamente isto, não é? Para as empresas prosperarem no longo prazo, precisam de ter uma contribuição para a sociedade que vá além da performance financeira. Um ano depois, em 2019, o Business Roundtable, que reúne as maiores empresas americanas, também nos veio dizer isto, que chegou o fim da era do lucro acionista só, e nós temos que nos voltar para uma criação de valor que sirva a todos os stakeholders, todas as partes interessadas das empresas, e uns meses depois o Fórum Económico, o World Economic Forum em Davos, recuperou aquilo que foi o Davos Manifesto de 1973, em que se dizia também precisamente isto, que as empresas servem para servir a sociedade e para servir todos os acionistas, ou seja, nós estamos quase a perceber, isto é quase um período de realização coletiva de que o capitalismo é realmente um sistema económico ótimo, bom e que gera prosperidade, mas que nos últimos 50 anos andou alguma coisa a falhar. E esta coisa foi esta atenção para a parte social e ambiental que as empresas, na qual as empresas não se concentraram, e que eu estou mesmo a terminar, Assunção, se não calmo, e depois se eu tiver tempo falo mais. Já estou aqui assim a olhar para o cronómetro, já passaram os 7 minutos. Mais 1 minuto e eu já calmo. 10 segundos, porque nós vamos ter a oportunidade de conversar outra vez, Filipa, só para terminar a ideia, se quiser 10 segundos. Pronto, então eu termino só a ideia, só para terminar aqui porque é que isto tudo faz sentido, ou seja, do ponto de vista quer do mercado de investimento, ou seja, onde as empresas vão buscar dinheiro, à captação de talento, ou seja, onde é que as empresas vão recrutar novas pessoas e como é que vão manter esta geração millennial e esta geração Z a trabalhar dentro das suas empresas. E se as empresas quiserem também terem atenção ao mercado de consumo, as tendências que nós vemos, e depois posso falar dos dados que nos demonstram isto, são precisamente estas, que as empresas que não olharem para os fatores sociais, ambientais e para a sustentabilidade como um todo não vão ter oportunidade de operar nos mercados do futuro e, portanto, vão perder a licença para operar. Muito obrigada, Filipa. Eu ia exatamente pedir para concretizar um pouco, foi o que fez agora na parte final, ainda vamos ter a oportunidade para voltar a conversar. Eu ia perguntar qual seria o fator mais crítico, se é a peer pressure, se é a competição das outras empresas que dão esse passo à frente, se é a questão do financiamento, do não terem acesso ao financiamento, se é a questão da luta pelo talento e pelos recursos humanos, das pessoas que têm outra sensibilidade, são os consumidores dos produtos ou dos serviços que vão começar a elevar a exigência e, portanto, mesmo que não esteja na primeira preocupação das empresas, por outras vias elas vão ter que enfrentar isso, mas há uma via que é uma via normalmente bastante eficaz. E vamos voltar para o mundo do direito, e é a via do direito. E por isso eu ia passar a palavra agora à doutora Margarida Couto. A Margarida Couto é muito conhecida a todos nós, já a ouvimos várias vezes em conferências falando precisamente sobre estes temas, é sócia da Vieira de Almeida e Associados, tem feito na Vieira de Almeida um trabalho notável na área da economia social e dos direitos humanos. Nos últimos anos tornou-se a responsável CEO da Fundação Vasco Vieira de Almeida e é também responsável pelo programa Pro Bono de Responsabilidade da Sociedade e muitas vezes vemos-la nas vestes, no papel de presidente do Grace, que é uma associação que junta as empresas responsáveis, as preocupações das empresas que se querem envolver nesta responsabilidade social e também por aí tem feito um grande trabalho neste domínio. E a pergunta, estando nós a voltar ao mundo do direito, a pergunta é como é que se vai movendo o quadro legislativo em matéria de direitos humanos. Normalmente, para o direito, interessa com certeza o que é a soft law, interessa muitíssimo perceber o contexto em que o direito se aplica, mas há um momento em que nós percebemos que agora já não estamos a brincar, já não estamos só a conversar, já não nos estamos a convencer, há aqui obrigações muito concretas que têm de ser cumpridas. E a minha pergunta era, neste momento, qual é o quadro legislativo internacional, europeu e também nacional, e como é que prevê
que ele venha a evoluir e quais as implicações para as empresas portuguesas. No fundo, como é que o direito vai ou não vai ajudar a transformar aquela fotografia de que a Isabel Cabrita nos dava conta logo no início da conversa. Margarida, da Flor. Obrigada, Assunção, obrigada também pelo convite. De facto, este é um tema, como a professora Assunção referiu, enfim, que eu não só acompanho muito, como ao qual dou muita importância há muito tempo, e era muito frustrante porque, enfim, as pessoas encolhiam um bocadinho os ombros, porque de facto é triste perceber que muitas vezes tem mesmo que ser o direito e as leis a resolver as coisas, porque as tentativas de soft law, por bem intencionadas que sejam e por preferíveis que sejam, eu, apesar de ser jurista, tenho sempre preferência que nestes temas se vá através de soft law, mas a verdade é que ao longo de 10 anos de soft law, pelo menos, não é? Ou seja, além das guidelines da OCDE, que são sobretudo aplicáveis, mas na base voluntária, às empresas multinacionais, como toda a gente sabe, existem os princípios de direitos humanos das Nações Unidas, que já levam 10 anos, que são um apelo às empresas, mas que na verdade, como vimos da apresentação da professora Isabel Cabrita, relativamente a Portugal, mas acredito que Portugal não tenha um panorama tão diferente assim de outros países europeus. A verdade é que, apesar de haver muitas empresas que aderiram ao UN Global Compact e que, portanto, ao aderir ao UN Global Compact, automaticamente se vincularam a estes 10 princípios, como era soft law, enfim, era algo que gostavam de dizer que claro que sim. Eu acho que não há nenhuma empresa portuguesa que diga expressamente, claro que eu violo os direitos humanos e faço isso com muito gosto. Obviamente não é assim que as coisas se passam, as violações de direitos humanos muitas vezes não são algo que alguém numa empresa deliberadamente decidiu, pura e simplesmente acontece por não ser dada suficientemente atenção ao tema, nomeadamente através do exercício do tal dever de diligência devida. E a Europa agora resolveu dar um passo em frente e no âmbito deste enorme pacote regulatório e legislativo do European Green Deal e, enfim, também ligado ao Sustainable Finance Action Plan, que é verdadeiramente uma revolução legislativa que aí vem em todas estas matérias relacionadas com o framework ESG, e claro que em direitos humanos estamos no S do social, e o que está em cima da mesa é uma diretiva extremamente exigente, na minha opinião, excessivamente exigente. Acho que também não se pode começar pelo fim, ou seja, aquela diretiva deveria ser talvez a terceira diretiva, depois das empresas terem conseguido fazer o caminho, e pode ser estranho eu estar a dizer isto, porque eu sou completamente defensora do avanço do tema, mas também vivo no mundo corporativo e sei que se pedirmos às empresas muito mais do que aquilo que elas estão preparadas para fazer, não estamos a prestar um bom serviço às empresas, nem à economia, nem à sociedade, porque elas por isso simplesmente não vão ser capazes de fazer. E, portanto, para concluir, vem aí uma nova diretiva, está anunciada. Eu acredito que ela não vai ter, na sua forma final, o grau de exigência que está proposto, e que, só para terem noção, exige que todas as empresas que não sejam PMEs façam uma due diligence de direitos humanos em toda a sua cadeia de fornecimento, ou seja, em toda, Scope 1, que são os nossos fornecedores diretos, depois os fornecedores desses fornecedores e os fornecedores dos fornecedores desses fornecedores, ou seja, é de um grau de exigência, na minha perspectiva, excessivo para se passar, ou seja, estamos a passar de soft law para hard law, mas tem que ser hard aos bocadinhos, não pode, acho eu, pelo menos é essa a minha visão, porque acaba por ser contraproducente. Para vocês terem noção, propõe coimas à lei RGPD, e, enfim, acho que hoje todos nós sabemos o que é o RGPD e o peso enfim, que teve em termos de compliance nas empresas e como as coimas são pesadas.
mas a verdade é que há uma coisa que é absolutamente certa. Depois destes 10 anos de soft law, nós todos, sociedade e empresas, vamos assistir ao tema transitar para hard law, ou seja, transitar do mundo da responsabilidade para o mundo da compliance. Por um lado é uma pena, porque é sempre melhor que as coisas se façam pelos bons motivos, mas por outro lado também acredito que 10 anos tenha sido mais do que suficiente para demonstrar que é um tema demasiado difícil para ir lá só com base na soft law. Eu acredito que a versão final da diretiva será qualquer coisa mais próxima da lei alemã que foi recentemente aprovada, mas se calhar falamos nisso numa segunda ronda, Assunção, a não ser que queiras que eu, enfim, cubra já todo esse tema da hard law. Obrigadíssima, Margarida. Se calhar podemos deixar para uma segunda ronda, até porque eu depois destas primeiras intervenções gostava também de dar espaço para, entre as próprias oradoras, poder haver aqui algum comentário recíproco, e certamente que essa questão lá chegaremos. Há aqui um ponto que a Margarida referiu e bem, propostas diretivas não são diretivas fechadas, há todo um processo de debate público e normalmente as coisas não acabam como começam, e é normal o nível de ambição ser mais elevado, precisamente já a contar com a margem de negociação e de acomodação das várias depois possibilidades deste casamento entre o ideal e aquilo que é possível em cada momento, mas já esperaremos um pouco sobre isso. E eu passava agora para a professora Catarina Serra, que é académica de raiz e que continua a ser académica, mas que em 2018 assumiu também funções como juíza conselheira no Supremo Tribunal de Justiça. E como está agora a viver entre estes dois mundos, o mundo mais académico e o mundo mais da prática e da decisão de casos práticos e de problemas reais e concretos que chegam ao Supremo Tribunal de Justiça, a minha pergunta tem muito a ver com como é que percepciona que as empresas, com as suas adaptações, com as suas limitações, vão a dada altura encontrar uma cultura judiciária que já existe, que vem de trás, mas que também tem que se ir atualizando e ir de alguma forma alterando com a mudança do quadro legislativo. A minha pergunta é como é que elas podem, ou que jurisprudência é que elas vão encontrar? O que é que neste momento já é claro ou não dentro da nossa jurisprudência? Que caldo cultural é esse em que os tribunais vão ser também chamados a decidir? E eu recordo-me que é muito interessante que esta questão dos direitos fundamentais serem algo que vincula todos, nomeadamente as empresas, para nós hoje é razoavelmente óbvio, mas umas décadas atrás direitos fundamentais significava direito constitucional igual a direito público igual a obrigações do Estado perante os cidadãos e perante as empresas. Não era muito claro que pudessem ter uma aplicação no relacionamento entre as próprias empresas e nas empresas internamente, com os seus funcionários, colaboradores, etc. Tudo isso mudou, a doutrina e a jurisprudência evoluíram, essas questões já não se colocam, ou já nem se fala em eficácia externa dos direitos fundamentais, portanto também já se está num outro patamar. Ainda assim, o que é o panorama da nossa jurisprudência neste momento no que toca a estas matérias e, no fundo, o que é que nós podemos esperar também da abertura da jurisprudência neste domínio? A professora Catarina Serra tem a palavra. Muito obrigada, Assunção. Aproveito para, muito brevemente, cumprimentar todos, dar os parabéns à professora Claire Bright e a toda a organização por esta belíssima iniciativa e cumprimentar todos os que estão a ver e a ouvir. Ora, eu, aproveitando a deixa da Assunção, vou já aqui dizer que a minha participação aqui é muitíssimo mais como interessada nestas matérias, claro, como jurista, até se quisermos como especialista em direito das sociedades, do que propriamente como magistrada. Eu vou já explicar porquê e com isto respondo já à pergunta que a Assunção me pôs, que é a seguinte: de facto, eu ficaria praticamente calada se eu interviesse aqui como magistrada e viesse aqui exclusivamente falar sobre a jurisprudência portuguesa em matéria de responsabilidade social ou em matéria de ESGs, Environmental, Social and Governance. É que, na verdade, e com isto então respondo, embora depois espero que muita seja dado algum tempo para eu depois concretizar,
As referências, eu não fiz uma investigação sistemática ou exaustiva sobre a matéria, mas na jurisprudência é muito raro encontrarmos referências. Portanto, se encontrarmos, são 2 ou 3, são referências pontuais, em alguns acórdãos das chamadas instâncias superiores, portanto, tribunais de recurso, eventualmente no Tribunal Constitucional, referências a uma coisa ainda muito vaga, que é a função social da empresa, em matérias relacionadas com a defesa dos direitos dos trabalhadores, mas que de alguma forma já têm algum apoio na lei. E, portanto, aquilo que eu entendo como sendo as ESGs, que são, digamos assim, os valores que normalmente nós falamos quando falamos em empresas, eu diria que não aparecem reflexos, não aparecem indícios, não aparecem sinais na jurisprudência portuguesa. Pronto, dito isto, que é uma resposta, enfim, não dá para ser mais evasiva, tem que ser claro, a jurisprudência portuguesa não significa isto que ela seja insensível, quanto a mim, significa apenas que os casos não chegam aos tribunais. E os casos, e estamos a falar mais uma vez, eu sublinho isso, não em casos que tenham um sustento na lei, violações diretas da lei, estamos a falar em algo mais. É isso que eu entendo que é a responsabilidade social das empresas, ou que é o comportamento socialmente responsável das empresas. E, portanto, a insensibilidade na tentativa de exigir às empresas algo mais do que aquilo que resulta taxativamente da lei. E, sob esse ponto de vista, de facto, os casos não chegam. E não chegam, e eu diria que mais do que falta de sensibilidade da jurisprudência portuguesa, existe, por um lado, falta de sensibilidade dos sujeitos afetados e existe falta de organização dos sujeitos afetados. Isto é, eles não se organizam necessariamente, como eu vejo acontecer no estrangeiro, em organizações representativas dos seus direitos ou dos seus interesses dignos de tutela. E aqui entraria, quanto a mim, ainda uma outra razão, uma outra causa para esta inexistência de jurisprudência na matéria, que tem a ver com determinadas circunstâncias objetivas e que têm a ver com o facto de o nosso universo empresarial ser um universo empresarial, como já foi dito aqui, caracterizado por pequenas e médias empresas e até muitas microempresas, e, portanto, não haver aqui, em Portugal, um local da sede de grandes empresas ou de grandes sociedades ou de sociedades-mães, sociedades holding, ligadas a grupos de empresas, em que seja possível propiciar-se um conjunto de condições para sentenças ou decisões judiciais emblemáticas. E eu aqui gostava de, porque li-o recentemente, é uma decisão muito recente, e tenho pena que ela seja holandesa e não seja portuguesa, mas pela razão que eu acabei de explicar, seria muito pouco provável que ela acontecesse aqui. Eu li há pouco uma decisão judicial de um tribunal de Haia, portanto na Holanda, que foi chamada a pronunciar-se sobre as emissões. Eu sei que estamos a falar aqui de direitos humanos, mas direitos humanos é realmente tudo, e na sentença nós encontramos imensas referências aos direitos das pessoas, e portanto, quando falamos em emissões de CO2, estamos a falar nos direitos das pessoas, e estava em causa aqui uma ação que foi levada ao Tribunal de Haia sob a forma de uma class action, portanto uma ação coletiva, aquilo que no equivalente português será a ação popular, que é uma ação, é um expediente que está previsto na Constituição da República Portuguesa e que está regulado numa lei de 95, mas que é um expediente muito pouco usado, e que existe justamente para a defesa destes interesses ligados ao ambiente, interesses ligados aos direitos humanos, interesses ligados enfim, a movimentos anticorrupção, etc., mas não é usado. E nesta ação coletiva, fundamentalmente, eu não vou aqui ser pormenorizada, a sentença está disponível em inglês, eu não a li em holandês, portanto é acessível, e a ré era a sociedade holding do grupo Shell, e a ação era uma ação coletiva, portanto, encabeçada por uma organização de defesa ambiental chamada Milieu de Fenchi, e portanto, por outras entidades associadas a ela, e a decisão, em julho de 2021, condenou o grupo Shell em 2 tipos de obrigações. Uma obrigação de resultado, aqui entramos com noções jurídicas, mas acho que se entende bem, a obrigação de conseguir realizar um determinado fim, e esse fim era a redução drástica das emissões do grupo, de todas as empresas do grupo pertencentes ao grupo Shell, das emissões de CO2 em 45% até ao final de 2030, para regressar aos níveis de 2019, e depois, curiosamente, condenou também o grupo Shell numa obrigação de resultado, aquilo que em inglês se chama Best Effort Obligation, ou Best Efforts Obligation, e que eu traduziria mais do que uma obrigação de resultado por uma obrigação de envidar todos os esforços, de
tomar todas as medidas propícias, todas as medidas necessárias adequadas, a que as empresas fora do Grupo Shell, portanto as empresas com quem o Grupo Shell, as empresas do Grupo Shell se relacionam na sua supply chain, na sua cadeia de fornecedores, a obter por parte delas um comportamento adequado ao mesmo objetivo ambiental. Curiosamente, e é isto que eu queria com pena chamar a atenção, que não existe ainda no direito português, pelas razões que eu há pouco indiquei. O fundamento normativo para esta decisão foi, eu vou dizer em inglês, depois vou traduzir, o Unwritten Standard of Beauty, portanto, um dever não escrito, eu saliento aqui não escrito, que isto vai ser importante depois para, se eu intervier na discussão seguinte, para dizer que gosto de direitos não escritos. Unwritten Standard of Care, portanto, direito não escrito, dever não escrito, peço desculpa, de cuidado, que se retira implicitamente uma norma do artigo 6.2, número 2 do Código Civil holandês, e que de alguma forma implica, como o próprio nome dele já induz, as empresas a agir nas suas relações com os outros sujeitos afetados, com especial dever de cuidado. Bom, isto não acontecerá, pelas razões que eu apresentei em Portugal, não é expectável que aconteça, pelo menos nos próximos tempos, e portanto, em suma e em síntese, para responder cabalmente à pergunta da Assunção, eu diria, para já, a sensibilidade da jurisprudência portuguesa não está testada, portanto, ainda não existem sinais, mas também, enfim, não podemos dizer que não existe sensibilidade. E agora, para introduzir um bocadinho aquilo que eu espero que seja a próxima discussão, o facto dos conceitos de responsabilidade social das empresas e de ESG não serem conceitos normativos ainda, ou até não serem ainda conceitos jurídicos, não ajuda, evidentemente. Agora, como todos sabem, os juízes portugueses aplicam a lei, aliás, juramos aplicar e cumprir e fazer cumprir a lei, e na lei não há muito espaço para estes conceitos ainda, enfim, ou não estão pelo menos ainda introduzidos de uma forma clara. Não tenho problemas nenhuns com a sua futura positivação, mas eu acho que um bocadinho na linha da colega Margarida Couto, eu diria, em jeito de pergunta, há afloramento já, o artigo 64 do Código das Sociedades Comerciais é um grande exemplo. Eu preferia talvez uma introdução sobre outras formas que não a de a criação de uma obrigação jurídica. E ficaria aqui a pergunta, espero que nós possamos voltar a ela mais tarde, será que deve ser mesmo criada uma obrigação jurídica? Isto tem a ver depois com a proposta diretiva, etc, mas espero que depois tenhamos tempo para discutir mais tarde. Ficaria então por aqui. Muitíssimo obrigada, professora Catarina Serra, por nos trazer também esse olhar da jurisprudência holandesa. Eu devo dizer que gostei especialmente de dizer que a invocação era um artigo do Código Civil e não da Constituição, porque ainda hoje aos meus alunos lhes explicava como o Código Civil tantas vezes é o direito comum de todas as áreas do direito e onde se podem buscar, se calhar, pontos de apoio para muitas inovações e, portanto, é de facto muitíssimo interessante que se vai buscar não um direito fundamental, por exemplo, ao ambiente, que certamente estará na Constituição holandesa, está na Constituição portuguesa, mas o Código Civil, e isso é um tema que me interessa especialmente. Mas há uma coisa que a Catarina referiu que eu acho muito importante e que é, na verdade, aqui um fio condutor de todas as intervenções, quando refere os casos não chegam aos tribunais. Ora, se os casos não chegam aos tribunais, é porque as pessoas não têm consciência, por um lado, como a professora Isabel dizia no início, as empresas não têm consciência das suas obrigações, e se as empresas não têm consciência das suas obrigações, também as pessoas não têm consciência dos seus direitos, porque isso não está percepcionado por todos, nem individualmente, nem provavelmente coletivamente, como forma de estruturar ações populares ou outras. Portanto, as pessoas não têm consciência, as empresas também não, os advogados também ainda têm pouca informação e pouca sensibilidade e informação sobre isto, o tema não chega aos tribunais, os tribunais também não nos dão decisões que permitam fazer evoluir, no fundo, o próprio direito
seja ele de forma escrita ou não escrita, e aqui sabemos o papel que a jurisprudência e que a doutrina desempenham. Mas eu, pegando nesta ideia de não há sensibilidade, não há conhecimento, eu se calhar voltava à professora Isabel, mas também deixava aqui assim, um espaço para, se quiserem, me sinalizarem que querem comentar isto ou aquilo do que já foi entretanto dito, mas no entretanto passava de novo à Isabel para lhe perguntar se percepcionou uma diferença nas condutas empresariais das PMEs e das grandes. Nós temos poucas grandes empresas, mas apesar de tudo, isso foi um critério do que pôde observar no inquérito, essa distinção entre grandes e pequenas empresas foi também algo que influenciou os resultados, ou seja, aquelas que apesar de tudo são mais espertas são as grandes ou são as pequenas? Sim, verificaram-se grandes diferenças. Eu vou mais uma vez compartilhar aqui o PowerPoint. Não sei se estão a ver. Estamos. Estão. Agora não estou. Então o que é que se passa? Estou aqui a tentar mudar, não estou a conseguir. Muito bem. Aqui. Então, verificámos efetivamente diferenças significativas entre as práticas das grandes empresas e as práticas das pequenas e médias empresas e microempresas. Portanto, aqui PME abrange micro, pequenas e médias. Em relação à consciencialização das empresas a respeito dos princípios orientadores das Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos, 84,60% das grandes empresas responderam sim. Portanto, é aqui uma maioria expressiva, não é? Ao nível das grandes empresas. Ao nível das médias empresas, 60%. Pequenas empresas, 44,10%, portanto inferior a 50%. E microempresas, 28,30%. Portanto, realmente há uma diferença significativa entre as grandes empresas e as pequenas e micro, principalmente. Ao nível dos processos de diligência devida, as grandes empresas, mais de metade, 56%, declararam ter processos em curso para prevenir e mitigar os atuais e potenciais impactos negativos nos direitos humanos em que possam estar envolvidas através das suas atividades ou como resultado das suas relações de negócios. Ao nível das PMEs, portanto micro, pequenas e médias empresas, os resultados são muito baixos, apenas 12% das micro e das pequenas empresas é que têm processos em curso e apenas 15% das médias empresas têm processos em curso. E já agora, professora Isabel Cabrita, eu atrevo-me a perguntar se na sua percepção o quadro, não sei se tem alguma informação ou alguns dados já de continuação deste trabalho sobre o que é que terá acontecido no tempo da pandemia. E estou a pensar, por exemplo, nas questões relacionadas com os direitos humanos e com os direitos laborais dos trabalhadores em teletrabalho. Aliás, agora voltamos outra vez a falar desse assunto também mesmo em relação a Portugal. Será que este tempo de transformação tão grande na maneira como muitas vezes o trabalho foi prestado significou uma maior ou uma menor consciencialização dos direitos das pessoas e das obrigações das empresas, ainda que não escritas na pedra da hard law, ou a sua percepção é de que não? Tem alguma sensibilidade, alguns dados ou alguma sensibilidade e intuição em relação a isso? Em relação a essa matéria, eu não tenho dados, não é? Não houve nenhum questionário. No entanto, a sensibilidade que eu tenho é que decorre das notícias, fundamentalmente, e da nova proposta de regime jurídico para o teletrabalho. E em relação a essa matéria, eu atrevo-me a dizer que, de facto, deve haver neste momento uma maior consciência, tanto por parte das empresas como por parte dos trabalhadores, em relação a algumas questões de direitos humanos. Na minha opinião, segundo o que eu tenho lido nas notícias,
Eu até tenho aqui fiz aqui também um pequeno esquema sobre isso. Eu penso que há uma maior consciência, fundamentalmente ao nível dos direitos das mulheres, porque está mais do que provado que as mulheres foram as mais afetadas pela pandemia ao nível dos seus direitos, não é? Direitos relacionados com o trabalho, porque as mulheres passaram a ter muito mais responsabilidades em casa, sobretudo as mulheres com filhos. Portanto, nessa matéria eu penso que as mulheres estão muito conscientes e têm reivindicado, portanto, isso veio-se a refletir agora também no novo regime jurídico do teletrabalho, em que os pais com crianças até 8 anos de idade vão poder optar pelo regime de teletrabalho, que já não é recomendado. Por outro lado, também ao nível dos direitos propriamente dos trabalhadores, a questão dos limites do período normal de trabalho, houve muitas violações, portanto as pessoas queixavam-se que eram contactadas a toda a hora, portanto eram contactados fora de horas, e nessa matéria, julgo que também as pessoas se aperceberam que não é apenas uma questão de um direito de um trabalhador, mas que essa é uma questão efetivamente também de direitos humanos, do direito ao lazer, do direito à conciliação entre a vida pessoal e a vida profissional. Depois, esta questão do teletrabalho também levantou outras questões de desigualdade no acesso a equipamentos de trabalho e de comunicação, mas eu acho que isso já não é uma questão propriamente de direitos humanos, mas mais mesmo uma questão de direitos dos trabalhadores, não tanto propriamente uma questão de direitos humanos. Portanto, na minha opinião, sim, há uma maior consciencialização, mas não sobre os direitos humanos em geral, ou seja, há uma maior consciencialização em determinados aspectos, como eu digo, fundamentalmente estas questões de que deve haver igualdade entre os homens e as mulheres, e também ao nível, lá está, dos limites do período de trabalho, porque com esta história do digital não há limites, não é? As pessoas têm que estar constantemente disponíveis e as pessoas não... Portanto, têm essa consciência de que é preciso impor limites, e isso vai-se a refletir agora no novo regime jurídico do teletrabalho. Muito obrigada, professora Isabel. Houve aqui questões comentadas pela Margarida, pela Catarina, e que eu ia agora devolver de novo a palavra para conversarmos um bocadinho sobre esta parte, e que também tem a ver com esta questão da tomada de consciência sobre a existência de determinados direitos. De facto, a pandemia, pelo menos, alertou para uma parte dos direitos, não para todos, mas para uma parte. Mas a minha curiosidade é perceber, Margarida e também Catarina, na vossa perspectiva, como é que o direito deve atuar? Nós sabemos como é que ele, em princípio, vai atuar, mas ouvi a Catarina dizer que gostava de regras não escritas, direito não escrito, e, portanto, aqui uma adepta do pluralismo normativo, como eu também sou. A Margarida dizer que se calhar estamos a passar do 8 para o 80, o soft não funcionou muito, enfim, como a Isabel Cabrita nos mostrou, funcionou um bocadinho para as grandes empresas, mas em Portugal, pelo menos para as médias e para as pequenas, muito pouco, portanto é curto, não serve, mas essa passagem para uma lei escrita, para o desenvolvimento de obrigações concretas, como é que deverá ser feito? Onde é que pode estar o equilíbrio? O que é ajustado, aceitável, procurando ter ambição, mas também algum realismo? Não sei quem é que quer pegar primeiro no tópico, se é a Catarina, se é a Margarida, mas este é um tópico eminentemente de juristas, digamos assim. Quem não estou a ver todas, mas quem quiser... avance, Catarina. As magistradas têm sempre prevalência sobre os pobres dos advogados. Eu acredito que eu estou como uma pobre investigadora da matéria. Bom, mas eu rapidamente digo qual é a minha opinião. Evidentemente, a Margarida há pouco falou na proposta diretiva, necessariamente. Eu queria lembrar que há propostas de diretiva que ficam anos e anos e anos, independentemente de modificações, à espera de ser aprovadas, não é? Portanto,
Independentemente dela vir, eu tenho algumas dúvidas que ela vem, desde logo, mas se ela vier, eu creio que em Portugal, como nos outros Estados-membros, a legislação vai ter que se alterar, não é? Obviamente, por força da obrigação de transposição, pelo menos no que diz respeito às grandes empresas e às pequenas e médias empresas, creio que é o público-alvo, digamos assim, cotadas em bolsa. Portanto, quanto a essas, que são aquelas mais perigosas, digamos aqui, aquelas que fazem mais moça, se a sua conduta não for a mais adequada, serão pelo menos afetadas. Apesar de tudo, eu não sei se eu partilho exatamente, eu não sei depois qual vai ser a configuração final da diretiva, se ela vier de facto a ser aprovada, mas eu sublinho que na proposta diretiva nós temos a proposta de introdução de um mecanismo de caráter preventivo, portanto o dever de diligência concentra-se na ideia de evitar ou prevenir impactos negativos, nomeadamente nos direitos humanos, e numa obrigação de meios, isto é, na obrigação de todas as empresas aplicarem toda a diligência no sentido, e portanto adotarem todas as medidas necessárias e adequadas à prevenção de determinado tipo de danos ou determinado tipo de resultado ou impacto negativo. Bom, não sei se isto será excessivo, de facto a configuração da diretiva final, como eu digo, ainda não é conhecida, nem será conhecida, penso eu, nos próximos tempos. Agora, eu sublinho que o que é importante é que se mantenha alguma flexibilidade. Como eu disse, acho que não vale a pena escondê-lo, eu não sou muito adepta, pelo menos nesta matéria, de obrigações jurídicas. E porquê é que eu não sou adepta da criação ou da constituição das empresas em verdadeiras obrigações jurídicas, portanto, obrigações sancionadas? Porque eu acho que, e portanto prefiro o caminho da flexibilidade, porque eu acho que a imposição de deveres rígidos, eu acho que desperta sempre aquele bichinho que em particular todos nós temos e que os empresários, e principalmente os latinos, eu não quero aqui fazer seccionismo, mas os portugueses têm certamente, os empresários portugueses, de circumvent, portanto contornar a obrigação, arranjando mecanismos que permitam, e eu acho que isto é mais ou menos visível, um cumprimento formal do dever ou da obrigação. E eu não sei se, acho que algumas de vós conhecerão certamente, eu queria dar aqui um exemplo para ilustrar isto que eu estou a dizer. Estavam aqui a falar nas práticas, e nas grandes empresas têm práticas e políticas de defesa dos direitos humanos e as outras não. E eu perguntaria quantas dessas práticas não serão, se calhar não são práticas, são atos isolados, por parte de algumas, mas mesmo quando são práticas sistemáticas, quantas delas é que são genuínas práticas e não são cumprimento formal? Eu queria dar aqui um exemplo que eu acho que provavelmente deve ser de conhecimento de algumas, e que tem a ver com uma publicação que foi feita na Fortune, de uma notícia relativamente a um encontro de CEOs norte-americanos, representantes das maiores, mais importantes e mais prestigiadas empresas norte-americanas, que se fez um encontro chamado Business Roundtable, que acho que é um encontro periódico entre eles, e que se reuniu em agosto de 2020, se não me engano, e assinou aquilo que se chamou Declaração sobre o Fim da Empresa. Statement on the Purpose of a Corporation. Pronto, portanto, tratava-se daquilo que se chama hoje o Corporate Purpose. Para que é que as empresas servem? E, resumidamente, esses, acho que eram 184 CEOs, assinaram esta declaração em que diziam basicamente isto. As empresas não devem só dedicar-se a servir os interesses dos sócios, mas também investir nos seus trabalhadores, nos seus clientes, nos seus fornecedores e na comunidade onde se integram. A revista Fortune publicou a notícia, um ano depois, de que este statement foi acompanhado por 2 professores de Harvard, muito conhecidos, muito prestigiados, um deles chama-se Pep Schuch, e eles fizeram uma investigação ao longo deste ano e publicaram o resultado desta investigação. Eles acompanharam estes CEOs e foram investigar, portanto, fazer um questionário às empresas de que estes CEOs eram membros e perguntar, nomeadamente, o que era feito deste statement, o que é que tinha sido posto em prática. Primeiro, destas 184 empresas, só 48 é que se dignaram responder. As outras não tiveram interesse em responder para efeitos desta investigação. Destas 48 empresas, só uma declarou que o seu Conselho de Administração tinha subscrito a declaração que tinha sido assinada pelo seu CEO. Portanto, não houve adesão por parte dos Conselhos de Administração das empresas a esse statement. Depois, mais importante do que tudo,
aquilo que se chama as guidelines da empresa, os códigos de conduta, as orientações de conduta destas empresas, todas elas se mantiveram inalteradas após esta declaração. Ou seja, esta declaração não teve impacto material significativo nenhum nestas empresas. Por isso, o meu medo é que a criação de obrigações se dilua através deste tipo de comportamentos em que aquilo que se chama em português o fogo de vista, não é? Em que parece haver uma adesão, parece haver um conjunto de atos, mas na verdade não representam aquilo que é pretendido. E com isto vou terminar. Quanto a mim, este problema é um problema de mudança de mentalidades. A estrutura mentalidades é a estrutura mais lenta a modificar-se. E, portanto, é preciso, desde logo, muita insistência. E é preciso outra coisa, é preciso que nós consigamos demonstrar que este é um comportamento bom, que este é o melhor comportamento, que este é o comportamento desejável. Para já, primeiro plano, que este é o comportamento desejável. Como é que se faz isto? Apresentando as provas de que, de facto, é o bom caminho este das práticas de proteção e defesa e salvaguarda, entre outros, dos direitos humanos. E, portanto, é preciso alguma resistência. Não se faz, quanto a mim, pela criação de obrigações jurídicas por causa daquele efeito, que eu acho que é perverso, faz-se mexendo no plano axiológico, faz-se no plano da consciencialização, peço desculpa. Faz-se, porventura, sob o ponto de vista jurídico, através da criação de ónus. Se fizeres isto, granjeias aquilo, conquistas aquilo, tens aquele tipo de licença, aquele tipo de distinção qualitativamente, aquela empresa é distinguida das outras. Obrigações, nem tanto. E depois, estamos muito a falar de empresas, mas eu acho que não podemos isolar as empresas. A constituir-se ónus, a constituir-se aqui qualquer mecanismo de intervenção legislativa, ela deve ter atenção que isto só mudará espontaneamente se tivermos em conta que a empresa é um dos intervenientes na cadeia. E, portanto, se nós temos só diretrizes para as empresas, as coisas não mudam, porque aquilo que pressiona a empresa é se o cidadão socialmente responsável pressionar a empresa, que por sua vez pressiona os seus fornecedores, que por sua vez pressiona as empresas, suas colaboradoras. Portanto, isto é um círculo vicioso. E se nós não tivermos atenção que a intervenção legislativa tem de ser ampla, no sentido de abranger todos e não só as empresas, este efeito espontâneo perde-se. Portanto, eu diria, só para completar, e depois deixaria a Margarida falar, que de facto creio que há um caminho aqui a fazer pela lei, nomeadamente pela lei, mas talvez não seja a de imposição direta de obrigações jurídicas. Temos que procurar caminhos. Eu diria que o ónus que já está a ser usado é um expediente simpático e eficaz. Obrigações jurídicas levam à tentativa de incumprimento, ao cumprimento formal. Muito obrigada, Catarina. Então, menos obrigações, mais ónus. Eu estava aqui sim também com a tentação de dar a palavra à Filipa, porque ela precisamente na sua intervenção referiu essa tomada de posição por parte desse conjunto de grandes empresas, mas se calhar a seguir dou à Filipa. Entretanto, lembro que quem nos está a acompanhar pode colocar questões e, portanto, sinalizem-me se quiserem colocar alguma questão. Eu estava à espera de ver aqui alguma coisa no chat, ainda não está, mas estou atenta para eventualmente dar a palavra a alguém que assim o entenda. Mas, Margarida, esta perspectiva de mais ónus, menos obrigações, porque as obrigações podem ter um efeito pernicioso, sim ou não. Na verdade, a soft law até agora também não tem funcionado. Então, eu nem que seja para tornar isto mais animado, vou discordar com a devida vénia, porque discordar de uma magistrada em direito e a cores não é muito recomendável aos advogados, mas como estamos aqui num fórum de discussão aberta, eu percebo a posição e parcialmente concordo com ela, até porque tipicamente os advogados, enfim, sobretudo os advogados de empresa, que é o caso da VDA, preferem autorregulação, enfim, e soft law do que hard law, é evidente, e portanto também é um bocado estranho
ver um advogado corporate pugnar pela migração de determinados aspectos de soft law para hard law, mas eu sinceramente neste caso confesso que tenho preferência porque essa migração aconteça. Em primeiro lugar, porque, como disse, e sem me querer repetir, acho que 10 anos de soft law, com muitas empresas, 60 e tal mil, a aderirem aos UN Guiding Principles, não resultou em grande coisa. E em segundo lugar, e talvez até mais por isso, porque a definição de direitos humanos, ela própria evoluiu, e pelo menos é essa a proposta da diretiva, e foi isso também que aconteceu na lei alemã, no sentido de englobar os direitos ambientais. E num momento em que nós estamos numa situação, ao que tudo indica, de emergência climática, num momento em que as novas gerações, pelo menos ao tema do ambiente e do clima, são particularmente sensíveis. Se calhar o tema da escravatura humana, como não é uma coisa a que assistam todos os dias, enfim, nem pensam que possa existir. A minha filha ficou muito surpreendida quando eu lhe disse que ainda havia escravatura. É uma coisa que hoje os jovens não pensam, mas quando se fala em direitos ambientais, e o caso da Shell também passou, como se sabe, muito por aí, foi uma grande pedrada no charco, eu acho que ajuda a criar a consciência que é precisa para depois o tema eventualmente, digamos que rolar sozinho ou já não precisar de tanta regulação. O que eu acho é que deve-se começar por fazer essa exigência mais, portanto, legal, de compliance no final do dia, às empresas que, por um lado, são role models para outras e que têm mais responsabilidades e mais meios também para cumprir e, portanto, acredito que tenha mais lógica uma abordagem como a da lei alemã de apenas impor a empresas com determinado volume, seja de negócios, seja de número de colaboradores, seja até começar apenas pelas empresas cotadas, até porque essas têm os deveres de transparência já hoje, que talvez não tornem tão oneroso passarem enfim, a ter mais este tema como um tema de compliance, embora estou 100% de acordo que é muito triste que este tema seja um tema de compliance, devia ser um tema de responsabilidade. Agora, eu sinceramente não sei se o facto de ser compliance não ajuda a que as coisas aconteçam mesmo, porque o que infelizmente tem acontecido e tem permitido muito este greenwashing e este social washing de que a professora Catarina Serra falava, nomeadamente, e eu aí revejo-me no que ela disse, e acredito que a Filipa vai discordar, eu também fui muito cética e pareceu-me um bocadinho um exercício de hipocrisia aquele novo pledge do Business Roundtable, e portanto isso de facto eu percebo que dizer e não fazer não serve de nada, mas eu acho que se for lei é mais difícil não fazer, pelo menos para certas empresas que não se podem dar ao luxo de ter a sua reputação afetada porque tornaram isto num exercício de tick in the box ou que conseguiram dar a volta, como dizia a professora Catarina Serra, circumvene, por mais criativos que sejam. Eu acredito que hoje, sobretudo as novas gerações, estão tão atentas ao tema que se fizerem isso, o risco reputacional associado ao risco de perda de clientes, no caso de ser uma empresa que preste diretamente serviços aos consumidores, portanto uma B2C, nomeadamente face à sensibilidade que esta nova geração tem ao tema, acho que é um grito de alerta, da mesma forma que temos assistido a outros e que têm ajudado a que o movimento, digamos assim, acelere. E, portanto, estranhamente,
eu sou favorável a que passemos a hard law e também, não concordo 100%, mas aqui é mais wishful thinking, com a professora Catarina Serra, quando diz que esta diretiva vai demorar mais tempo a ver a luz do dia. Acho que vai demorar mais tempo do que inicialmente a Comissão tinha pensado, isso parece evidente, até porque já passou o tempo, enfim, o deadline que a Comissão tinha fixado já lá vai, mas acho que não vai demorar tanto tempo, por exemplo, como a célebre diretiva das cotas para mulheres em empresas cotadas, que nunca viu a luz do dia, já lá vão uns 7 ou 8 anos. Portanto, acho que dentro de 1 ou 2 anos vamos ter a diretiva cá fora. Margarida, cá veremos e certamente teremos a oportunidade. É isso, vamos ver. De discutir o assunto. Mas eu não resisto, porque há aqui várias perguntas no Q&A, e eu penso que uma parte já está respondida, por exemplo, a Mariana Ferreira, dirigida precisamente à Maria Couto, sobre a questão de qual é o ponto de equilíbrio, portanto, soft law não chega, hard law sim, mas não com muitos exageros, que medidas é que poderão efetivamente fazer diferença? A Margarida já referiu que pode ser, por exemplo, segmentando um pouco as empresas, portanto, com uma exigência superior em relação às maiores empresas cotadas, etc. Não sei se num minuto quer acrescentar mais alguma coisa em relação a este ponto, mas há aqui uma outra que também é para si, que é diretamente a pensar nas sociedades de advogados, se é uma questão de tempo até que todas as sociedades de advogados em Portugal tenham departamentos dedicados a Business e Human Rights. Vai haver departamentos dedicados a Business e Human Rights? Vai ser uma coisa transversal? Como é que isto de facto também pode, porque a parte da própria consciencialização dos advogados, nós sabemos que é crítica para poderem também aconselhar os seus clientes, não só se forem empresas a adotarem as práticas, mas se também forem, por outro lado, as pessoas que interagem com as empresas e que podem estar, pessoas singulares ou não, afetadas pela não ação dessas mesmas empresas, também precisam de alguém que ponha ação judicial para depois um dia a professora juíza conselheira Catarina Serra ter matéria de decisão. Portanto, só se puder muito rapidamente, estamos a aproximar-nos já do nosso tempo, mas num minuto ainda responder a estas questões. Eu depois tenho aqui outras que pediria a outras oradoras para também ajudarem a responder. Mas Margarida. Assunção, relativamente a essa questão, enfim, gostava muito de responder que sim, que o movimento é esse de todas as sociedades de advogados, aliás, que lá fora já é bastante prática corrente, em Portugal, infelizmente, julgo que a VDA continua a ser a única que tem essa área de prática instituída, como área de expertise, com especialistas e com regras iguais a qualquer outra área de prática. Porque eu continuo a acreditar, ao fim destes anos todos a trabalhar com empresas, eu continuo a acreditar que os advogados continuam a ser agentes de justiça, e onde há violação de direitos humanos naturalmente não há justiça, e portanto acho que os advogados são fundamentais nesta conversa, e os advogados de empresas mais ainda, ou tanto quanto os outros, porque são eles que podem sensibilizar as empresas, os seus clientes, para a gravidade disto. Agora, tipicamente, e sendo aqui um bocadinho pragmática ou talvez cínica, as sociedades de advogados vão para onde o negócio as mandar, e portanto, se de facto a diretiva sair, tornar a vida extremamente complicada para as empresas e elas precisarem de ajuda jurídica, é evidente que isso acelerará, acredito eu, o crescimento de áreas de prática mais vocacionadas para direitos humanos, porque, enfim, há clientes com essa necessidade e, tipicamente, onde há uma necessidade, o mercado supre essa necessidade. Mas cá está, mais uma vez, seria mais interessante que essas áreas nascessem, porque se acredita que é um serviço que faz falta na sociedade, e não apenas porque agora é compliance e vão precisar de nós. Mas se eu tiver razão e a diretiva vir à luz do dia dentro de 1 ano ou 2, sim, vai haver várias sociedades de advogados. Margarida, Sara Pacheco, eu creio que a pergunta foi respondida, e também perguntar agora, há aqui várias questões do Luís Alves, também de novo da Sara, sobre as PMEs. Primeira pergunta, se calhar pedi à professora Isabel se quisesse responder a isto, e também talvez acrescentar alguma nota final que gostasse de deixar. Tem a ver porque é que as empresas portuguesas são menos conscientes comparando com empresas dos outros países,
o que é que se pode fazer para melhorar essa consciencialização? Pergunta deixa-me ver, o Luís Alves, e também a Sara Pacheco, de novo, com a questão das PMEs, porque a verdade é que em Portugal o tema PMEs acaba por ter uma extraordinária importância, uma vez que é o tecido empresarial maioritário e também é o que fornece mais postos de trabalho, apesar de serem empresas pequeninas, são as responsáveis pela generalidade do trabalho em Portugal e, portanto, nós, por um lado, percebemos a diferença da robustez e da capacidade de ação das grandes empresas em relação às médias e pequenas. Por outro lado, se não tivermos questões ou obrigações ou ónus, na perspectiva da professora Catarina, para as pequenas e médias, também não atingimos os objetivos, porque fica o universo maior fica de fora da sala. E, portanto, também estas questões aqui colocadas, também a Catarina Vieira sobre o 17, os 10 anos de soft law que não foram suficientes. Enfim, professora Isabel, quer pegar nesta questão de como é que damos mais capacidade ou criamos formas de consciencialização das empresas? Sim. A minha opinião a esse respeito é muito clara. O Estado tem a obrigação primária de proteger as violações de direitos humanos por parte de terceiros, incluindo as empresas. Quando se diz proteger, tem a ver com a prevenção das violações e com a repressão das violações. A meu ver, o Estado português não está a dar a devida relevância à educação para os direitos humanos, incluindo as questões de empresas e direitos humanos. As pessoas não têm consciência sobre os direitos humanos. Na minha opinião, devia ser reforçado o ensino nessas matérias, fundamentalmente, começando logo pelo ensino secundário, e depois, ao nível do ensino superior, não é dar matérias de direitos humanos apenas no curso de Direito, que é o que acontece em Portugal, e eventualmente no curso de Relações Internacionais. Nós vamos ver os currículos das licenciaturas, nem sequer o curso de Ciência Política leciona direitos humanos em parte alguma. Portanto, há aqui uma falha do Estado português no assegurar o direito à educação para os direitos humanos. E deviam insistir fundamentalmente nessas matérias no curso de gestão de empresas e no curso de economia, porque são os futuros gestores, não é? Que têm que ter essa consciência. Ora, por exemplo, os meus 2 filhos tiraram o curso na Nova, em economia, tiraram mestrado em finanças e sabem zero de direitos humanos. Eles estão os 2 a trabalhar em Londres, não sabem nada. Eu falo de direitos humanos e lá que giro. Pronto, temos que dizer à nova SBE que tem que conversar mais com a nova de Direito. Portanto, isto é uma chamada de atenção, porque o curso da Nova, por exemplo, é excelente em matéria de finanças, não é de gestão, mas tem esta falha dos direitos humanos, porque pensam que direitos humanos é só para as pessoas de direito, e isso é um erro. Portanto, na minha opinião, enquanto esse problema não for ultrapassado, não há hipótese, porque mesmo não é só ao nível dos gestores, depois tem a ver também com os consumidores. Mas o que é que os consumidores sabem de direitos humanos? Zero. A que salta aquelas pessoas que estão mais ligadas à Amnistia Internacional e tal. E houve uma coisa que eu não disse a respeito do inquérito, mas que é relevante, é que nós também colocámos questões sobre a percepção das empresas acerca do papel do Estado nestas matérias, ou seja, se o Estado estaria a criar um ambiente adequado para o cumprimento destas obrigações relacionadas com a conduta empresarial responsável em todas as áreas. E, ao nível dos direitos humanos, a resposta global, eu tenho aqui, apenas 1/4 das empresas consideram que o Estado português tem tido um papel adequado para proporcionar um ambiente favorável a uma conduta empresarial responsável em matéria de direitos humanos. Muito obrigada. Então, ao nível dos direitos dos trabalhadores, pior ainda, que eu já nem falei, eu responde, dos trabalhadores. Isso responde aqui à questão da Isabel Maria, que perguntava se o Estado não poderia dar o exemplo através do setor empresarial do Estado, precisamente. Através das empresas públicas que deveriam ter a obrigação de liderarem também nesta matéria e de aplicarem esse critério toda a sua cadeia de valor. Portanto, eu acho que há aqui algumas perguntas que já foram, entretanto, respondidas,
Mas eu não queria terminar sem dar a palavra de novo à Filipa Pires de Almeida, que há de ter muitas coisas para comentar de tudo o que já foi aqui sendo falado. Também estas perguntas que estão colocadas pela nossa audiência, que também ia pedir para comentar. E, no fundo, a grande questão é como sensibilizar mais as empresas. Eu guardo a sugestão e já agora aproveito e deixo à professora Claire Wright para falarmos com a nova SBE para os direitos humanos, Business Human Rights, estar também mais próxima da formação na área da gestão e da economia, mas precisamente dando a palavra a uma economista, a única economista presente nesta nossa conversa, Filipa Pires de Almeida, quer usar a palavra para terminar esta nossa sessão. Tem aqui sim. 4 minutos. Obrigada. Sim, 3,5 para a Claire poder fechar. Obrigada. Eu tinha muitas coisas para dizer, estava aqui a fazer um exercício de contenção. Vou penalizar agora falou mais no princípio. Exato, sim, sem dúvida. Não, pelo amor de Deus. Só para provocar aqui a nova SBE, os alunos da Católica falam de direitos humanos. Temos uma aluna a fazer uma tese de direitos humanos. Como é óbvio, eu estou a brincar, mas obviamente que estes temas são essenciais para as empresas e para os alunos de gestão e para os alunos de economia. Respondendo ali à questão Margarida versus Catarina, de porquê se a legislação é importante ou não, eu acho que nós estamos num momento, numa fase de vivência social e humana, em que tudo o que for possível fazer para as empresas irem mais longe é necessário que se ponha em prática. Portanto, há temas em que efetivamente a legislação tem que existir, não é? Porque as empresas não vão dar o passo de uma forma voluntária. E a ação estava a perguntar a este ponto à Isabel se tínhamos alguns dados desde o Covid, o que é que tinha acontecido e tal. E eu não tenho dados de direitos humanos especificamente, mas sabemos que nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que tocam muitos direitos humanos, quase todos regrediram com a pandemia, não é? Estávamos a falar do tema da igualdade de género, das desigualdades sociais, da desigualdade, da pobreza, ou seja, quase todos os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, regrediram. E o que nós vemos é, em 2019 e agora em 2021, fez-se um balanço do cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no mundo, e o António Guterres veio-nos dizer isto, não é? Ou seja, nós não estamos a cumprir. E porquê é que nós não estamos a cumprir? Porque isto é soft law, não é? Porque é uma agenda voltada para todos, para os Estados, para os cidadãos, para as empresas, e as empresas só vão cumprir quando isto der lucro efetivo, e portanto se calhar é não só importante que o business case seja cada vez mais claro, mas que a lei venha dar aqui um empurrão, não é? Ou seja, quanto a este tema, eu acho que isto é fundamental. E depois termos também alguma, porque eu estava a ouvir-vos e fui pondo aqui algumas notas, não é? Nós sabemos que todos os anos no mundo morrem 7 milhões de pessoas por causa destes temas das alterações climáticas, e isto toca o primeiro e fundamental dos direitos humanos, que é o direito à vida, não é? Ou seja, e por isso é tão importante nós trazermos as empresas para esta agenda, sejam as PME ou as grandes empresas. Eu dei este dado no início, que 75% do PIB mundial são empresas, que as 60 maiores, nós sabemos que das 100 maiores economias, 69 são empresas, ou seja, nas maiores 100 economias do mundo não temos países, temos empresas. Ou seja, nós não vamos conseguir cumprir os direitos humanos, objetivos de desenvolvimento sustentável, trazer prosperidade social, se as empresas não estiverem a trabalhar de uma forma central nesta agenda. E eu aqui também, e quase a fechar, discordaria aqui de um ponto, que é, não é o Estado que tem que agir sempre. E o ano passado saiu mais uma vez o Eldman Trust Barometer, há um dado muito interessante. De todos os inquiridos, 86% dos inquiridos concordam que não o Estado, mas os CEOs e as empresas devem, eles estavam em inglês, take a stand, tomar uma opinião e tomar ação sobre os problemas sociais e ambientais mais graves. Ou seja, também estamos a ver aqui uma mudança na própria opinião pública, que começa também a desacreditar-se um bocado no papel do Estado no cumprimento, seja dos direitos humanos, seja nestes temas sociais e ambientais, e começam a pedir isto às empresas. Ontem, também nesta conferência onde vi a Margarida, vi outra apresentação em que apareciam dados... Vou ter que pedir mesmo para fechar, porque ainda tenho que dar 30 segundos à Margarida eu vou passar dar, para o próximo painel. Exato. E havia um dado que nos dizia o seguinte, da geração Z,
isto foi um inquérito que saiu ano passado da McKinsey, as pessoas que eram empregos por novas empresas, 90% delas consideravam que eram as empresas que tinham contribuído para a resolução dos problemas ambientais e sociais, ou seja, também é importante termos em conta esta consciência de que as novas gerações vão pedir um papel cada vez mais ativo das empresas. Obrigada, Filipa. E aqui o direito, como é que se pode posicionar e como é que deve ser também motor e auxílio para essa transformação? Eu terminava este painel agradecendo muito a todos os oradores, agradecendo a todas as pessoas que participaram também com questões, e então passo a palavra para a Margarida para poder fazer a passagem para o próximo painel, e mais uma vez parabéns à Claire. Muito obrigada. Obrigada, eu espero que tenha sido tão interessante para vocês como para mim, e gostaria de pedir apenas para não se esquecerem de subscrever a nossa newsletter, e assim como as nossas redes sociais, e por favor não percam já a seguir, agora às 4 horas, o próximo webinar sobre Corporate Due Diligence and Capital Markets. Obrigada. Obrigada.